E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal da HSB Consultoria. Eu sou o César Barbosa, especialista em Proteus, fundador da empresa HSB Consultoria, e hoje vamos falar sobre o assunto REINF. Vamos falar de todo o processo, onde inclui essas notas fiscais, até o processo onde a gente envia os dados ao governo. Esse conteúdo iria só para os nossos clientes, mas decidimos compartilhar com toda a comunidade Proteus. Então, você que é contador, você que é TI, vai ser muito simples esse vídeo para acompanhar e entender como é que funciona todo o processo. Espero que você goste desse vídeo. Chega de marretada aí nessa contabilidade, fecha o APSDU e vamos lá. O primeiro passo é garantir que todas as atualizações estejam de acordo, né? Então você precisa baixar todos os pacotes, atualizar o sistema e todos os pacotes de back-office, TAF e TSS precisam estar na última versão para que tudo funcione corretamente. Alguns parâmetros muito importantes para verificação é o MV-TAF-VLRE, que precisa estar na versão do REINF 2.01.02, né? No parâmetro precisa estar 2 underline. E também o outro parâmetro que é o MV-TAFA-MBR, que define se o ambiente está em produção ou em homologação. Esse parâmetro é muito importante, porque se estiver em produção, esses dados estarão sendo enviados para o governo de forma real, né? Então é muito importante se atentar a esse detalhe. Então, com a atualização e com os parâmetros já configurados, a gente parte para a questão do bloco 40 em si. A gente tem um cadastro chamado natureza de rendimento. É um cadastro do governo que a gente não pode manipular esse dado. Então, esse dado vem em uma tabela oficial e esse dado é uma classificação semelhante ao do plano referencial, que usamos na contabilidade para associar uma conta analítica. Dessa forma, a natureza de rendimento vai classificar um item da nota fiscal ou um título financeiro. Esse campo vai definir se esses dados vão para o TAF e vão ser transmitidos posteriormente. Antes de partir para a execução, vamos ficar na mesma página e entender o que é retenção financeira. Quando uma empresa emite uma nota fiscal para uma outra empresa e precisa de uma retenção de imposto de renda, por exemplo, de 10%, a empresa pagadora vai pagar diretamente ao governo esses 10% e o valor líquido de 90% para o fornecedor. Essa transação é considerada uma transação financeira com retenção, onde o fornecedor recebe o valor líquido e eu pago diretamente ao governo esse tributo. E é exatamente essa operação que a gente precisa enviar para o governo comprovando que retivemos os valores e vamos declarar. Então vamos à parte de classificação, né? Eu já tenho meu sistema, já está tudo ok, e aí vamos para o dia a dia da empresa. As empresas vão precisar manter o seu processo de inclusão de notas fiscais de entrada. A única diferença é que agora eu preciso definir qual a natureza para cada item. Esse passo é obrigatório para o REINF. Você precisa se atentar em qual natureza vai ser classificado e lembrar de todos os itens terem essa classificação para que isso seja enviado ao TAF. Um ponto muito importante desse processo é validar que a natureza de rendimento contenha os impostos devidos. Então, se eu tenho uma nota fiscal com retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, a natureza de rendimento precisa conter todos esses impostos. Então, se eu tenho um documento que eu classifico errado essa natureza, quando eu enviar para o governo, essa natureza vai ser rejeitada. É muito importante que nesse processo a empresa garanta que todas as naturezas de rendimento que ela utiliza sejam classificadas corretamente. A gente pode fazer isso de duas formas: associando diretamente e manualmente a cada item da nota fiscal no momento da entrada dessa nota, ou podemos classificar no produto. Então eu associo a natureza a um produto e quando eu incluir esse produto no documento de entrada, essa natureza virá automaticamente. Se a sua empresa utiliza apenas o financeiro para fazer as retenções, esse cadastro automático pode ser feito na natureza financeira. Então eu vou ter na natureza financeira a natureza de rendimento correspondente. E quando eu incluir o título, ao escolher a natureza financeira,
essa natureza de rendimento automaticamente vai também ser associada. Se não tiver esse cadastro, você precisará, ao incluir o título, ir no complemento e adicionar, assim como você faz no INSS, você vai precisar ir lá em complemento de título e associar essa natureza manualmente. Com as notas no sistema, basta executar o extrator fiscal e irá enviar as notas que estão no RP para o TAF. Esse processo é exatamente o que você já faz para o INSS. Você vai repetir esse processo da mesma forma, por definição de data, banco a banco, normalmente. Agora, a gente já está no TAF e agora precisamos conferir se todos os documentos que foram incluídos foram classificados corretamente. Se foram classificados corretamente, estarão no TAF. Então, se eu tenho 10 documentos de entrada, preciso ter 10 documentos de entrada no TAF. Se eu tenho 10 documentos financeiros, preciso ter 10 documentos no fatura recibo. Esse processo é de 1 para 1. Então, se eu tenho uma nota aqui, preciso ter uma nota também aqui para que essa nota seja enviada corretamente. E agora, se eu tiver alguma coisa para alterar, eu posso alterar exatamente aí nesse cadastro. Então, se eu tenho alguma coisa para alterar, por exemplo, uma natureza financeira que foi classificada errado, um valor de imposto que foi colocado errado, se eu tenho alguma alteração pequena que eu não vou voltar na operação, excluir a nota, incluir de novo e fazer esse processo novamente, eu posso fazer nesse ponto. Outra coisa que dá para fazer é incluir uma nota a partir desse próprio cadastro. Então, se eu tenho um documento financeiro, eu posso ir em fatura recibo e incluir esse documento a partir daí. Depois que eu termino toda a operação de verificação e já consigo validar os valores, validar os impostos, tenho todos os controles já definidos e apurados, a gente parte para a preparação desses dados para enviar para o governo. E aí utilizamos a ferramenta da TOTS, painel Reinf, que irá nos ajudar nesse processo. Então vamos ver como é que funciona agora no painel Reinf. Estamos no TAF, tudo batendo, vamos preparar a transmissão. Abriu o painel Reinf. Coisas que eu preciso olhar. Eu preciso ver que o layout está atualizado e que os documentos que estão lá no documento de entrada e no fatura recibo estão agrupados aqui para a gente fazer a apuração e a transmissão. Vamos colocar aqui o período. Então, o primeiro período que a gente vai enviar é o período 9, né? O 9 do 23 de setembro. Eu clico em consultar e aqui na tela já me aparece todos os blocos que estão prontos para serem enviados. Então, o que eu tenho em fatura recibo e o que eu tenho em documento de entrada vão se transformar em blocos para envio para o governo, né? Então, se eu tenho INSS, a gente vai enviar o 2010. Se eu tenho imposto de renda e PIS, COFINS e CSLL, a gente vai enviar isso no 4020. A gente está falando só desses dois blocos porque esses são os principais. Um detalhe é que na nova versão precisamos ter isso muito bem separado, porque o INSS vai ter um encerramento e o bloco 40 dos outros impostos terá um outro encerramento. Então é muito importante a gente saber desse processo. Indicamos que você comece pelo 4020, porque ele é um bloco novo e ele é o que pode dar mais problemas agora. A partir daí, vamos fazer a apuração e envio desses documentos. Eu clico em transmissão, eu seleciono todos os títulos do bloco 40 que eu vou fazer a apuração e clico em confirmar. Perfeito, confirmei. Um dado muito importante é que a apuração basicamente vai pegar os títulos e os documentos de entrada e vai fazer aglutinação por fornecedor. E o envio será por CNPJ. Uma vez que eu fiz a apuração, eu gero esse registro lá no bloco 40 e aí eu parto para transmissão. Eu vou aqui, clico, seleciono todos. Posso selecionar um, mas posso selecionar todos também. E clico em transmitir. Nesse passo, a gente vai pegar esse registro e vai, de fato, transmitir para o TSS e o TSS vai transmitir ao governo. E o último passo, a gente vai clicar aqui em acompanhar, vai clicar no aguardando o governo e vai consultar o governo.
muito parecido com o que você já faz hoje. Então a dificuldade maior vai ser na parte anterior, de classificar e bater esses valores. Vamos aproveitar e vamos fazer também o bloco 2010. Da mesma forma, vou selecionar aqui e vou clicar aqui em todos. Vou clicar em confirmar a apuração. Da mesma forma, ele vai pegar os títulos e vai gerar lá em eventos periódicos e o nome do bloco. Fiz a apuração e agora eu vou clicar aqui em transmitir. Da mesma forma, vou clicar em todos, transmitir. E nesse momento, os dados serão enviados ao governo. Para finalizar o processo, eu preciso garantir que o governo aceitou. Eu venho em acompanhar, clico em acompanhar governo, clico em consultar governo. Pronto, validado. O que acontece a partir daqui? Eu posso ter erros, né? O governo não aceitar, o governo rejeitar algum evento por cadastro, ou por algum tipo de rejeição. A rejeição vai aparecer quando você acompanha o título. Então, quando eu faço o envio do evento, esse evento retorna do governo dizendo se está aprovado ou se está reprovado. Nesse ponto, eu posso voltar à origem ou posso voltar ao fatura-recibo ou documento de entrada e fazer a devida alteração. Posteriormente, vou apurar novamente esse registro e vou enviar ao governo novamente. Eu repito esse processo até que todos os eventos estejam enviados corretamente. Para a parte de encerramento, é bem simples. A gente só precisa se atentar que agora precisamos fechar 2 vezes. Precisamos fechar o bloco 40 e depois fechar o bloco 20. Tá? Então vamos lá. Eu basicamente clico no bloco 40, clico em transmitir, confirmo e preciso consultar para ver se o governo confirma o encerramento. Perfeito. Se apareceu aqui reabertura do período, fechamos corretamente. Precisamos enviar também o INSS, o bloco 20. Confirmo o envio. Preciso consultar para ver se o governo aprova esse evento. Retornou, perfeito. Temos os eventos já com os recibos de entrega, tá tudo certinho. Como é que a gente valida o próximo passo? Se você é contador, você vai lá na DCTF Web e tudo que foi informado no Proteus e transmitido para a entidade legal precisa já estar na DCTF Web. Tanto informações de INSS quanto os novos impostos de IR e PCC. É muito importante que você valide esses números antes de dar por encerrado a entrega da obrigação. E é um fato, o projeto SPED está evoluindo para sistemas se comunicarem entre si. Então, cada vez menos vamos ver aquela possibilidade de ter um arquivo para manipular, de ter alguma coisa que a gente consegue fazer e burlar o sistema. Então, cada vez mais vamos precisar de sistemas atualizados, verificados e com um acompanhamento melhor. É muito importante que o seu time interno de TI esteja por dentro das atualizações, esteja por dentro também dos impostos, de como o sistema funciona por debaixo, para que tenha um entendimento melhor da operação. Então vamos lá, a gente pegou aqui um documento que a gente fez para um cliente que utiliza SAP e a gente desenhou esse processo há algum tempo. Esse processo é muito importante que você entenda cada passo para que quando você precisar corrigir algum dado, você tenha esse entendimento, né? Então, eu tenho a inclusão do dado, e aí esse exemplo está envolvendo o título, né? Título financeiro. Eu tenho a inclusão do dado, pode ser o documento de entrada da mesma forma. Eu tenho a classificação desse complemento, no caso de INSS é o tipo de serviço, no caso dos outros impostos é a natureza de rendimento. Eu tenho a baixa, né? Caso o seu PCC também seja um fato gerador na baixa. Então, quando eu faço a baixa do título principal, os títulos de PCC são criados. Eu faço a parte do extrator e aí eu levo esses dados do RP para o TAF e a partir daí os dados estão só no TAF. E aí, quando eu tenho fatura-recibo e documento de entrada no TAF, eu posso manipular esses dados, posso fazer essas alterações e essas alterações que serão enviadas. E aí, como vocês podem ver,
A validação de dados é o que a TOTS no painel Reinf está chamando de apuração. Ele pega esses dados da fatura recibo e de documento de entrada, junta e coloca em um bloco, que a gente chama de 20 ou de 40. No caso de INSS, 2010 ou 4020. Estamos chamando esse processo de preparação do XML. Quando eu clico em apurar, eu pego esses dados e transformo nesses blocos. E aí, nesse último passo, eu faço a transmissão. Repetindo aqui o processo, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma comunicação entre o sistema TOTS e o sistema do governo, como a gente tivesse no supermercado e a gente fosse lá fazendo as compras, né? Estou colocando aqui os documentos de entrada, estou colocando aqui os títulos financeiros com a natureza de rendimento, terminei e aí eu vou para a fila, que é para enviar para o governo. Eu faço essa apuração, né? De tipo assim, eu vejo como é que tá, eu junto as coisas para enviar para o governo, só que em vez de eu ir passando no caixa, eu coloco esse carrinho, eu envio para o governo e meio que eu pego uma fichinha, né? Então, por isso que a gente precisa consultar o governo, porque eu coloco o carrinho e em vez de eu mesmo passar, eu fico esperando o governo processar. Então, é muito importante a gente entender que quando eu tenho um documento rejeitado, o documento rejeitado é o que eu enviei e não o documento base. Então, eu vou desconsiderar esse bloco. Por exemplo, vamos supor que teve um título do 4010 que teve essa rejeição do governo, teve uma natureza rejeitada. E aí eu preciso desconsiderar, não preciso fazer nada com o bloco, eu vou na minha origem, na fatura recibo ou no documento de entrada, altero a natureza e quando eu faço a alteração desse dado, é como eu tivesse voltado lá no supermercado, trocado o produto e voltado aqui para o caixa. E aí eu envio novamente ao governo para essa fila e eu pego novamente a fichinha. Enviei para o governo, ele vai sobrepondo no sistema o bloco 4020. Quando ele retornar, ele vai pegar esse dado e vai persistir esse dado aqui no 4020, garantindo que todo o processo seja concluído. Então é muito importante que você se antecipe. Então, a partir do dia 1º de outubro, já faça as apurações, já pega com o time que está fazendo a operação, já pega esses dados para validar, para ver se está tudo indo certo para o TAF. E a partir do TAF, já fazer os movimentos numa base teste, para ver se a transmissão funciona direitinho. É muito importante que tudo isso funcione. Se você é de tax, de impostos, você é contador, é muito importante que você verifique se na DIF tem alguma operação que não está sendo contemplada. No seu processo geral, existe alguma coisa que você envia na DIF que precisa ser enviado na Reinf, mas você ainda não está sabendo. É muito importante que você faça essa pesquisa interna na empresa para validar que todos os blocos que você precisa enviar serão enviados. E claro, se você precisar de ajuda, teremos o maior prazer de te ajudar. Basta contactar-nos no e-mail contato@hsbconsultoria.com.br ou nos achar nas redes sociais, Instagram, hsb_consultoria, ou comentar aqui embaixo. Nós vamos responder todos os comentários. Então é isso. Desejo a vocês muita magia para essas marretadas. Não marrete o Reinf. E a gente se vê por aí.